Olá amigos, irmãos do canal Vanguarda Espírita. É sempre um prazer estarmos juntos, reunidos, conversando sobre a doutrina espírita. E hoje, especialmente, vamos falar um assunto extremamente interessante. Porque nós passamos grande parte da vida fazendo o que nós vamos conversar agora. E muitos ainda duvidam da força e da necessidade da eficácia da prece. Considerando que Jesus nos trouxe este hábito de orarmos, de nos colocarmos sempre em contato com o nosso Pai Celestial, considerando também que à medida que nós fomos aprendendo dentro da doutrina espírita a necessidade da prece, constando inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo especial para esta grande manifestação do pensamento humano, que é postar-se para orar. A oração ela pode ser feita de diversas maneiras. Cada um tem particularidades para orar. Uns gostam de orar ajoelhados, outros gostam de orar participando de reuniões, não é? Onde todos oram juntos. Alguns também procuram estar sós, procuram a natureza. Enfim, seja lá qual for o seu método de orar, é muito importante que traga para você, traga para a sua família, traga para a sua vida, para tudo aquilo que o cerca, o resultado da sua força espiritual, da sua vibração, do seu contato com a espiritualidade. Afinal, o que é a prece? Qual a sua ação? No que se fundamenta a sua eficácia? Toda prece tem valor? Qual o melhor tipo de prece? Nós sabemos orar com perfeição? Essas perguntas, essas questões nos chegam através de irmãos que frequentam nossas palestras e também de irmãos que colocam suas postagens aqui no nosso canal, no Vanguarda Espírita, fazendo essas perguntas. Então, é muito próprio que nós hoje consigamos falar sobre este assunto da ação e a eficácia da prece. Afinal, a prece o que é? É um ato de comunicação do ser humano com o sagrado, que pode ser Deus, que podem ser os espíritos, o protetor, não é, dele. E importante também, neste caso específico, de quem pode ser, para quem nós estamos dirigindo a prece, colocar que, se você orar para o seu protetor, se você orar para a espiritualidade que está lá no alto, como nós costumamos dizer, não é? Se você orar para alguém que está doente, se você orar para alguém que de repente necessite de uma oração para ficar mais tranquilo, ou se você orar para você mesmo, saiba que o nosso Pai que está nos céus, nós estamos sempre em contato, queiramos ou não, com Ele. Então Ele sabe dos nossos pedidos, mesmo que não sejam dirigidos especificamente para Ele. Nesta situação específica da prece que nós estamos conversando aqui, nós entendemos que a fé, ou o ato de orar com fé, não é? Ele sempre foi mais cego do que raciocinado. Quando da oração, quando dos pedidos na oração, costumamos dizer que as pessoas têm mais uma fé
cega do que raciocinada. Porque à medida que se ora, precisamos também colocar nesta oração toda a nossa consciência, o nosso conhecimento. Tudo aquilo que nós aprendemos dentro de uma religião deve ser colocado com parcimônia numa prece. Nós não podemos exigir, não podemos determinar que após a nossa prece vamos ser atendidos imediatamente. Não podemos também pensar que os espíritos estão ali esperando aquilo que nós pedimos para nos servirem. Existem, claro, situações específicas em que o desespero toma conta de um irmão, de uma irmã, e muitas vezes aquele pensamento que sai muito forte no sentido de querer que aquilo se resolva imediatamente. Mas a espiritualidade nos dá umas respostas, ela nos dá respostas que podem ser até imediatas, dependendo da sua necessidade e também, obviamente, dependendo do seu merecimento. Na Idade Média, muitas bruxas foram queimadas por terem um suposto pacto com o diabo. Olha só, nós, ao longo dos séculos, nós fomos desenvolvendo o ato de orar, o ato da comunicação com o mais alto de diversas maneiras. Na Idade Média, principalmente, houve um desenvolvimento maior da mediunidade, que sempre existiu em todas as épocas. Mas na Idade Média, nós temos reportados, então, situações, não é? Temos reporte de situações onde existiam mulheres médiuns que não podiam professar aquilo que sabiam, a sua mediunidade, que receitavam através dos seus conhecimentos, que receitavam ervas, ou que tinham uma comunicação espiritual e podiam, de certa forma, aliviar dores, aliviar pessoas que estivessem sofrendo com benzimentos. Estas pessoas eram consideradas o quê? Elas eram consideradas bruxas, não é? Ou bruxos. E sabemos que houve um período de caça real a estas pessoas que fugiam para viverem solitárias e poderem exercer de uma maneira mais tranquila aquilo que nós, na época, ou as pessoas que viviam na época não entendiam, e nós, obviamente, na nossa época, temos também médiuns que conseguem, né, com as suas orações, o benzimento, conseguem com as suas maneiras próprias de conhecimento fazer com que ervas possam, combinadas, não é, possam fazer efeitos no nosso organismo, nada diferente do que as farmácias de manipulação fazem hoje. Obviamente, não estamos aqui dizendo que isto é certo e que aquilo não é certo. Nós estamos comentando sobre situações que já aconteceram e que acontecem ainda no nosso planeta e que, na verdade, muitas destas pessoas faziam com que esses irmãos que fossem procurá-las, né, as mulheres que tinham essas condições mediúnicas, despertavam nestes irmãos, elas também tinham um problema, não, mas uma maneira, não é, muito sutil de despertar nesses irmãos a fé, através daquilo que elas faziam. Allan Kardec nos descortina um novo marco, né, dentro da nossa doutrina, falando sobre a fé raciocinada. Ele nos coloca
uma outra maneira de nós nos entendermos com a fé, de nós nos resignarmos também com esta fé, de nós termos abnegação com esta fé. E esta fé também, ela pode ser, quando nós estamos orando, ela é um estímulo para o alto. Porque quando nós oramos, quando nós colocamos o nosso pensamento em ação, através da nossa oração, nós estamos então estimulando o nosso espírito nesta comunicação com o alto, né? Por meio de que o alto vai receber e vai responder àquele estímulo, com o alívio daquilo que nós estamos sentindo, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, não é? Nós oramos com a fé raciocinada, elevamos o nosso pensamento com objetivo e nós vamos receber, então, através, obviamente, do nosso merecimento, aquela paz, aquela tranquilidade e aquela força necessária para nós passarmos as dificuldades. Qual é a maneira de orar? Como nós podemos orar? Falamos isso no início do texto, mas existe uma maneira específica de orar? Não, não existe. Uma das maneiras mais solitárias para que você possa se conectar, não é? Dentro do seu próprio lar, entrar no seu quarto, fechar lá a sua porta, a porta do seu quarto, elevar o seu pensamento a Deus e fazer um pedido ou um agradecimento, ou um louvor a Deus. Por quê? Porque nós temos aí livramentos espirituais de situações extremamente complicadas todos os dias. E precisamos lembrar que a oração, ela não é uma caixa de pedidos, mas sim, ela é um momento de nós lembrarmos ao nosso espírito que esta comunicação, além de nos fazer bem, ela é necessária no ponto em que nós precisamos agradecer a tudo aquilo que nós temos aqui no nosso planeta, inclusive as nossas dificuldades, porque através dessas dificuldades nós estamos caminhando em direção à melhora espiritual, à nossa reforma íntima. Então entre lá no seu quarto, feche o seu quarto quando você puder, obviamente, fique lá quietinho, eleve o seu pensamento a Deus, ao seu protetor, à espiritualidade lá no mais alto, e a Jesus, o nosso mestre querido, para fazer o seu pedido ou para fazer um agradecimento por algo que você julgue necessário, ou um louvor a esse Pai Celestial que tanto faz por nós, que tanto nos ajuda. É muito importante também que muitas pessoas pensam que na vida elas refletem, mas não refletem tanto assim. Einstein já nos dizia, nos lembrava, que as pessoas que leem demais, elas têm preguiça de pensar. E a preguiça de pensar, ela existe por quê? Porque quando você lê demais, conforme Einstein, você vai adquirindo a cultura do livro e vai deixando de pensar em você mesmo, vai deixando de ter a sua própria opinião. Leitores existem que agem, vivem de acordo com aquilo que eles leem nos livros, não é? E são muito orgulhosos, se sentem muito orgulhosos de citarem frases de gente que eles acreditam serem famosas e tudo mais. Mas o que nós precisamos pensar também é que o nosso pensamento, ele necessita deste trabalho de fluidificar o seu espírito, fluidificar interiormente a sua mente com coisas boas, com pensamentos bons, com a sua própria liberdade de pensar, com o seu livre arbítrio, sem que você comece a viver através de pensamentos alheios, não é? De frases, de situações que venham à sua mão e que você possa dizer assim: daqui para frente eu vou seguir e fazer isto o resto da minha vida, porque a vida também muda muito.
Nós estamos vivendo agora, não é? Este período da vida de cada um. Você que me assiste, me escuta, e eu que estou aqui conversando. Mas daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, a nossa vida já tomou um rumo diferente, provavelmente. Ela já tomou uma maneira de se movimentar ou numa direção ou noutra. Você já conheceu outras pessoas e aquele pensamento que você tinha, que era um pensamento fixo, ele também vai mudar. E você precisa fazer isso. Essas mudanças, elas são necessárias para o aproveitamento educacional do seu espírito. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Porque se nós nascêssemos e fôssemos para a escola, a partir de então, perseguíssemos um pensamento unilateral, de nada valeria a nossa encarnação, porque nós não conseguiríamos desenvolver-nos espiritualmente. E isso tem que estar sempre conosco, não é? De nós pensarmos com liberdade. Quando você emite um pensamento, você entra num campo vibracional de pessoas que estão vibrando o mesmo pensamento. Quando você pensa num assunto bom, não é? Você vai entrar num campo vibracional através do magnetismo do seu pensamento, das ondas magnéticas que nos rodeiam a todos nós, que fluem em todas as direções, levando pensamentos semelhantes ao nosso. Muito bem, quando você faz isso, você vai se conectar com pensamentos semelhantes para o bem, quando você pensar situações agradáveis, situações boas. É por isso que o pensamento ele é fundamental para a nossa saúde. Quando nós pensamos mal, nós vamos entrar na mesma onda magnética vibracional que vai nos levar para situações de pensamentos, de espíritos também que nos rodeiam, que nos cercam e de outras pessoas que estão encarnadas que podem nos induzir a então ficarmos para baixo, como se costuma dizer, não é? E então alimentando pensamentos que não são sadios. Então é muito importante que através do nosso pensamento, sempre para o alto, positivamente, consigamos deixar o nosso corpo sadio, a nossa mente sadia. Por quê? Porque nós estamos nos comunicando com pessoas que nem conhecemos, espirituais e aqui da Terra, vibrando no mesmo diapasão. E isso nós não podemos esquecer, essas ondas mentais, porque ora nós somos emissores dessas ondas mentais e em alguns momentos nós somos os receptores destas ondas mentais. A eficiência e a eficácia, não é? Nós estamos falando também do que é eficiência e a eficácia no caso da prece. O que é eficiência? Eficiência seria o ato de fazer as coisas, não é? Enquanto que a eficácia consiste em fazer as coisas certas. Muito bem, vou dar um exemplo para vocês. Um homem que cava um poço com perfeição realiza um trabalho com eficiência. Um homem que sabe o local correto para cavar o poço e achar a água, ele executa um trabalho com eficácia. Então essa é a diferença entre eficácia e eficiência que nós podemos também utilizar nos nossos pensamentos para a prece. Muito bem, os nossos queridos amigos que estão conectados conosco na doutrina espírita, em todas as casas espíritas, onde nós oramos sempre por todas as pessoas, nas nossas vibrações, por aqueles que sofrem, por aqueles que têm necessidade de receber uma prece. Quantos que são os que estão completamente esquecidos neste mundo? Órfãos da sua família, crianças que são órfãos e também estão em orfanatos e que não conhecem absolutamente ninguém. Precisamos dedicar as nossas preces, os nossos pensamentos
aos sofredores do nosso planeta. Sofredores que não tem, como eu falei, ninguém que ore por eles. Não tem quem ore no momento em que eles estão deixando o nosso planeta. Também não tem ninguém que ore no momento em que eles estão chegando para os seus trabalhos, para os seus afazeres de longos anos no nosso planeta. Precisamos orar também por todos os nossos irmãos necessitados de tudo, necessitados de absolutamente tudo. Irmãos que não têm nada, não têm bens materiais, também têm problemas mentais. Estes são aqueles que muitas vezes não lembramos, porque estamos ainda preocupados com as nossas dificuldades. Nos concentramos muito naquilo que nós temos que caminhar, naquilo que nós temos que fazer. E desta maneira, não lembramos desses irmãos, dessas pessoas, como eu acabei de falar, que necessitam de orações. Por quê? Porque você não sabe nem onde elas estão. Mas a espiritualidade que nos assiste sempre, ela sabe onde esses irmãos se localizam, e quando você ora, todas essas orações dirigidas a esses irmãos, seja lá o horário que você fizer, são coletadas por espíritos encarregados de coletar essas vibrações positivas e levar então para estes irmãos os quais você mencionou na sua prece. Queridos irmãos do Vanguarda Espírita, compartilhem o nosso canal, inscrevam-se no nosso canal, deem lá um joinha que nos ajuda sempre, e não esqueçam de que precisamos divulgar a doutrina muito, porque é a hora de nós espíritas mostrarmos o que nós aprendemos até o momento com o Espiritismo. Muito obrigado a todos.